usados como processos químicos até poderem ser usados. Esses tecidos artificiais têm como base a celulose. Eles são bons conhecidos, mas é que vocês utilizam manipular o disco. Casa. E do projeto. Ou seja, lojas, shoppings e vitrines. Ou sites de e-commerce, se a gente falar das vendas online, né? O que os olhos não veem. Talvez vocês não tenham reparado que cada vez que passam em frente de alguma loja E muito provável também que você vai gostar de alguma coisa. É quase como se você soubesse do seu gosto e colocasse uma isca para você morder no meio das coleções e mais coleções. Olha, a prática não tá muito longe dessa não, viu? Todas essas lojas de departamento, como Zara, Renner, Riachuelo, C&A, e até as online, como a chinesa Shein, tem um sistema de produção que ficou muito famoso na década de 90, o fast fashion. O fast fashion é um sistema, é um modo de se produzir, criar e pensar e disseminar a moda de um modo mais ligeiro, né? Mas não é somente a partir da perspectiva da velocidade que a gente deve entender o fast fashion, né? Então, o fast fashion é um modelo de negócio que as empresas se associam, se definem e que as identificam de certa maneira, né, como elas querem ser vistas também, né, pelos consumidores. A palavra é uma moda rápida. Por essa identificação talvez seja simples de entender, mas de simples esse modelo fast fashion não tem nada. Essa que você ouviu agora é a Larissa Almada, professora e doutora em design e pesquisadora sobre negócios da moda. A gente entrou em contato com ela para tentar entender esse modelo, que, como eu já disse, não é simples. Uma coisa importante que ela contou é que a moda está muito ligada ao que acontece na sociedade. É porque a nossa cultura material do povo, né? Exatamente. Então, a gente consegue entender melhor a cultura de povos antigos, justamente porque a moda é um dispositivo social e político, que às vezes cria e às vezes reflete o que está acontecendo naquela cultura. Um exemplo legal que ela deu é que na década de 60 e 70, com o movimento hippie, que pensava no coletivo, o fast fashion não tinha a força que tem hoje, mesmo apesar de ter surgido em 75. Só que isso mudou bastante no final da década de 90. E o fast fashion criou raízes por conta do contexto mais individualista em que o mundo estava, e não só o mundo da moda. Essa moda rápida se consolidou, atendendo a uma necessidade bem específica, a da
pessoas têm essa demanda. Bom, pra gente dizer que a tendência é uma tendência, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Lançar novas coleções e acompanhar as tendências viram regra no mercado. E o consumidor sempre tem algo novo para ver. Inclusive, os lojistas sentiram essa mudança. A gente conversou com a Melina Luck, gerente de uma loja de roupas na José Paulina, região do Bom Retiro, em São Paulo. Hoje já não, hoje a gente já foca muito mais em quantidade no sentido assim de variedade do que quantidade no sentido assim 50p, 50m, não, hoje não. Hoje a gente solta 10, o giro está muito mais rápido das peças, né? Antigamente a gente fazia, vamos supor, os shorts, né? Aí vendeu. A gente já conseguia girar, era difícil acabar em menos de uma semana, 2 semanas. Hoje já acaba. E o interessante pra gente, assim, vamos repetir ou vamos fazer outra coisa? Se eu repetir, nem sempre vai... As pessoas, às vezes, são as mesmas que vêm. Então, não adianta, eu quero variedade, eu quero uma variedade diferente. Vamos supor, eu lancei um verde, eu quero lançar um rosa, um preto, sei lá. Só que isso é quase uma corrida maluca para descobrir o que as pessoas querem ver nas lojas. Com a internet, ficou muito mais fácil acessar a moda da Europa e da Ásia, por exemplo. E esses lugares sempre foram fontes de inspiração importantes para o que chega no Brasil. Só para você entender melhor, lembra daquele filme Diabo Veste Prada com a Meryl Streep e a Anne Hathaway? Tem uma cena muito romântica em que a Milena, personagem da Meryl Streep, explica para a Andrea, ou a Anne Hathaway, sobre como que a gente veste é diretamente influenciado pelo que grandes marcas ditam, geralmente europeias. Por que ninguém está pronto? Aqui. Decisão difícil. São tão diferentes. Qual é a graça? Pra mim, esses 2 cintos são iguais. Bom, eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Certo, entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. E então o celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. E então passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa. Só que assim como o filme de 2006, esse conceito também ficou desatualizado. E agora as pessoas não têm mais que esperar para ver o que tem nas lojas do Bom Retiro e que são tendência. Eu tenho clientes já aqui que são bem antenadas, né? Então, olha, gostei disso. Tem aqui, olha, vi na internet, fulana de tal, ela estava usando tal coisa. Aí você vai vendo que realmente, como a gente tem que ser muito mais rápido hoje aqui também. O jeito que a gente tem que correr atrás para ver o que vai ter, o que não vai ter, o que a gente faz, o que a gente aposta, às vezes nem sempre dá certo. E é claro, as lojas de departamento também estão nessa corrida. As grandes lojas, as grandes redes, elas deram muito um up em questão de roupa. Você hoje, antigamente você não pegava muita roupa da moda, vamos supor. Hoje você encontra. Às vezes não é a mesma coisa, mas assim, o modelo é bem parecido, né? O tecido não é igual, ou às vezes o tecido pode ser inferior ou superior. Então tem todo um equilíbrio. Pode reparar, lojas concorrentes como Renner, C&A e Riachuelo têm uma coisa em comum. Elas sempre têm peças que estão na moda ou viralizadas. Só que como a moda vai e vem, as tendências mudam, a roupa passou a ter data de validade. Já reparou que na primeira ou segunda lavanda a peça já fica com furo, ou faz bolinho, desgasta? Realmente isso é
uma estratégia industrial que visa limitar a vida útil de um produto, levando-o a se tornar obsoleto ou inutilizável em um período pré-determinado, com o objetivo de incentivar a substituição constante de produtos e impulsionar o consumo. E se o que está na moda muda a todo momento, quer dizer que a produção de roupas tem que ser muito veloz. Uma moda rápida. Ou uma fast fashion. E nesse modelo, não cabe toda aquela outra maneira de criar, tirar medida, fazer um molde, pintar e produzir a peça. Isso porque o fast fashion não é nada do que um modelo industrial de produzir roupas, como a Mari Salgado explicou pra gente. A gente fala de um modo mais manual de se produzir moda e de um modo industrial de se produzir e escalar o produto de moda. Escalar, transformar de uma peça piloto, que é uma peça, para 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 peças, né? Já no modo manual pode parecer até mais caseiro mesmo. As avós, as mães, as vizinhas faziam a roupa de batismo da criança, faziam a roupa ali da primeira comunhão, caso a família fosse cristã e fizesse a primeira comunhão, fazia a roupa do aniversário, fazia a roupa da formatura. E aí, esses hábitos, e eram hábitos, sabe? Porque tinha todo o momento de tirar as medidas, tinha alegria, né, de fazer a roupa para a filha, para o neto, para o familiar, para o vizinho. Era quase que mesmo um ritual. Esses rituais vão perdendo força, infelizmente, porque é isso. As lojas, o varejo vai aumentando nas cidades e aí as pessoas começam a se questionar. Para que eu vou perder tempo com isso? Se eu posso ir ali comprar um vestido por R$50. Sendo que o metro do tecido às vezes vai ser mais do que R$50. Porque é nisso que o fast fashion ganha. É nisso que, na verdade, a industrialização ganha. Até antes de fast fashion. Lembra que a gente falou que a moda reflete, mas ela também cria novos costumes em sociedade? É disso que a gente estava falando. Essa cultura de fazer roupa para familiares em ocasiões especiais deixou de fazer sentido para as pessoas a partir do momento que tinha uma oferta de roupas tão valiosas no mercado. A moda altera a sociedade. Não é apenas no verso que acontece. E é claro, como a Larissa disse, se você pode gastar R$50 num vestido pronto para usar, vai ser muito mais vantajoso do que ter toda a mão de obra de criar uma peça do zero. Ainda mais com o metro do tecido custando muito preço. Mas tem vários motivos por trás desse barateamento, que a gente vai te mostrar ao longo dessa temporada. Só para você ter uma noção, aqui é uma lista de novo. Quando você escala um produto, você diminui o custo, porque você vai comprar matéria-prima em quantidades absurdas. Nesse sentido, o preço, não o valor, porque é diferente, o preço final do produto, você consegue deixar no chão, que você dilui. Você dilui pelo pouco salário que você paga para os costureiros, pelos cortadores, para os modelistas. Você terceiriza e quarteiriza sua fabricação para locais que não têm leis trabalhistas eficientes, como é o caso, né? Bangladesh, entre outros locais. E aí você consegue vender por R$15, por R$5, por R$50. Então, quando eu falo que produzir, pode ser até produzir em uma escala industrial, mas produzir em uma baixa escala industrial é um desafio de sobrevivência. Né? É um desafio de sobrevivência, porque como que você consegue competir no mercado com essas empresas? Como você consegue competir no mercado com essas empresas? A gente ficou com uma pulga atrás da orelha com essa pergunta. E é claro que a gente foi atrás de ver se era possível para um peixinho sobreviver. Bom, meu nome é Thaís, eu tenho 32 anos, a minha marca ela é a Quinte,
A Quinte em si mesma, ela existe desde novembro do ano passado, mas o projeto da Quinte, a idealização e tudo isso já tem alguns anos que eu tô aí na luta para colocar ela para funcionar no mercado. Ele é um streetwear sem gênero e mais casual, mais elegante, assim, sabe? Até está pouco tempo nesse mercado, mas já deu para vivenciar um bocado de dificuldades, sejam com fornecedores. Agora, com outras pessoas, às vezes você fica muito empacado em algumas coisas, muita gente com muita falta de comprometimento, de responsabilidade, então você fica aí sambando, né, nessas coisas. Na produção, E quando você vai ver no dia a dia como é ser sustentável, porque isso é algo muito difícil e não é só da peça que você vende, se ela é sustentável, se ela não é, né? Tem várias coisas dentro desse caminho que a gente precisa prestar atenção. e para colocar as ideias em prática. Eu comecei a ter que pesquisar sobre isso, ir atrás e ver, pegar na mão, aí tem questão de preço que é diferente, então toda essa dificuldade do que é novo e de querer fazer um novo que não seja igual do todo, sabe? O novo realmente, para mim e de repente para muita gente dentro do mercado. De todas as dificuldades que ela teve, a impressão que passa é que a maior delas foi conciliar o setor da marca. De departamento brasileiros, a menor delas tem pouco mais de 13 mil funcionários. A maior chega quase a 28 mil. Claro, essas empresas têm centenas de lojas espalhadas pelo Brasil e até mesmo no exterior, mas de qualquer forma, o pequeno empreendedor tem que lidar com praticamente os mesmos setores para o negócio sobreviver, como o marketing, o financeiro. O empreendedor, vamos lá. Você vai abrir uma loja. Para você abrir uma loja, você tem que ter local, você tem que ter um computador, você tem que ter um funcionário, você vai pagar água, luz, todo né, assim, como se fosse um casamento também, né? Você abriu, você tem que colocar a pessoa ali. Hoje você já não tem isso, você pode simplesmente só você trabalhar, vou abrir uma na internet, abro um site, uma página para mim e pronto, e daqui eu vou tocar minha vida. Mas essa diferença entre comércio online e físico que a gente coloca não é vista nem vivida da mesma forma pelo Thalys. Isso é uma dificuldade de me manter no mercado, por isso, porque você tem que olhar para muitas coisas. Você tem que prestar atenção no seu financeiro, se você está dando conta, se faz sentido colocar esse orçamento no tráfego e esse orçamento para confecção. Será que eu estou gastando muito aqui? Ao mesmo tempo, você começa a fazer cursos na internet para entender mais sobre tráfego pago, para entender mais sobre as redes sociais e como criar esse engajamento em redes sociais. Então, acho que essa é a dificuldade de você equilibrar pratinhos e fazer todas essas funções. Aproveitando que a gente está falando do venda de roupas online, vamos ressaltar o quanto esse modelo digital dos negócios foi importante para o crescimento do fast fashion. A venda online era uma tendência antes, mas se intensificou muito por conta da pandemia. Para você ter uma ideia, a Shein é um e-commerce, ou seja, uma loja que só funciona no ambiente online. No primeiro ano de pandemia, 2020, a empresa faturou 2 bilhões de dólares e foi o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos no mundo real. Só que depois que passou o confinamento, o online não perdeu força, muito pelo contrário. As lojas mais clássicas, como o Riachuelo e a Isa, passaram por uma queda em 2021, mas voltaram ao patamar de vendas pré-Covid em 2022, justamente por causa do digital. Esses dados foram divulgados pelo site Mercado e Consumo. Na análise, eles mostraram quanto cada empresa aumentou as vendas online. A venda foi de 4% em 2019 para 15% em 2022. Já a C&A aumentou de 3% para 18%. Apesar de algumas visões diferentes, todas as entrevistadas concordam que o comércio de roupas online veio para ficar. E mais do que isso, é quase impossível que o negócio sobreviva sem ele. Mas calma, isso não quer dizer que as vendas físicas vão acabar. O produto da moda, ele é muito complexo de ser vendido online. É diferente de uma geladeira, que você já conhece uma geladeira, e é fácil de você medir o tamanho do espaço que você tem na sua casa para comprar uma geladeira. A moda, mesmo que há uma evolução aí na questão de padronização do BNT, dos tamanhos, dos números das peças, isso é quase impossível de chegar no denominador comum. Cada corpo é único, isso é um fato, né? O temperamento de uma pessoa é diferente do
0,38 da outra. Temos volumes distribuídos de modo diferente em nossos corpos. E que bom, que lindo que é a diversidade. Mas há um push geracional, que a geração mais jovem puxa essa tendência da compra online, né? Mas dificilmente o varejo físico vai deixar de existir, porque o produto da moda é um produto que necessita de bastante experiência. Talvez muito mais para uma geração anterior, né? Principalmente aí a geração que vem vindo da década de 60, 70, 80, 90, do que para os jovens, mas fato é que o varejo físico ele é um ambiente de contemplação, que dificilmente você consegue trazer essa experiência para o varejo online. Essa questão emocional que você está falando foi confirmada por um estudo da empresa estadunidense Verint, que mostrou que menos de 36%, um pouco mais de um terço, dos consumidores com menos de 40 anos preferem presencialmente os estabelecimentos. Isso comparado aos 2/3 dos consumidores com mais de 57 anos que vão a lojas físicas interagir com os vendedores. Por certo, uma independente que mora no interior do Paraná, por exemplo, vende roupas para o norte do país ou até mesmo para fora do Brasil. Mas o inverso também é verdadeiro e ainda mais frequente, como a gente pode ver com a empresa Shein. Certas coisas como Shein, né? Nem sempre, realmente eu acho que o pessoal reclama aí, não, porque foi taxado as compras e tal, mas assim, ao mesmo tempo tem que pensar, cara, e o brasileiro? E nosso trabalho, nosso. Porque o lojista, ele querendo ou não, ele parte do princípio que ele tem que começar do zero. É a mesma coisa que um agricultor. Você planta, você rega, você cuida, depois você colhe. E aqui também a gente começa comprando tecido, às vezes se dá um problema com o tecido, a gente já não tem outro, às vezes, né? O tecido tem que ser adequado, é importado muitas vezes, né? Com certeza, eu acho que é quase tudo, né? Aí você tem que passar para modelista, para fazer o molde, para depois, aí já tem molde, a modelista vai estar junto, o cara que vai cortar o tecido está junto, você vai ter a costureira. Então, assim, são N etapas para chegar aqui. Às vezes você vai levar para lavanderia, você vai levar para colocar o botão, é outra pessoa que você contratou para pôr o botão, comprar o botão, colocar o botão. Então, assim, esse trâmite todo, e fora o funcionário, imposto, tudo aqui. Quando você vê, você para e fala, opa, peraí. Se você corta na Shein, você não sabe como que foi feito lá, né? E o engraçado é assim, que às vezes eu tenho muitas clientes que falam, não compro pela internet, porque não dá. A numeração é diferente, né? Realmente, o meu corpo não é o mesmo da manequim. E por isso, por todas essas razões. Mas, assim, a gente perde demais. Porque uma vez que para você produzir aqui, a blusa talvez já saiu a R$30, na Shein você tá comprando por 30, mas às vezes nem é o mesmo produto, tá? Assim, em questão de tecido, acabamento, aí tem todo a gente tem que colocar tudo isso na balança, porque a gente também tá tirando um serviço de alguém. Esse é um dos motivos pelos quais a medida provisória número 1236 foi aprovada em 2024, a famosa taxa das blusinhas. Antes, compras feitas até $50 estadunidenses não eram taxadas pelo imposto de importação. E foi isso que mudou. Na prática, isso acrescentou 20% ao valor final da compra. Então, se você gastar $40 em roupas na Shein, você vai pagar $48 como preço final. Isso dá aproximadamente R$ 267 na cotação atual, um preço com que o Brás e o Bom Retiro conseguem competir. Num mercado tão complicado quanto na moda, para um peixinho sobreviver no mundo de tantos tubarões, é preciso
fashion conseguem vender suas peças a um preço bem inferior. Então, o lado consumidor pelo lado financeiro acaba não funcionando. Cada um adota uma estratégia diferente para tentar se destacar. A minha diz que investe em um atendimento mais humano da loja física e em ampliar o público-alvo para que mais pessoas possam comprar. Já a Thaís tenta se diferenciar com o conceito da marca, que vende roupas unissex, ou sem gênero, além de ter uma produção slow fashion, que é, segundo o Purple Cycle, uma alternativa mais sustentável no mundo da moda, que preza pela diversidade, produção local e em pequena e média escalas, consciência socioambiental e incorpora custos sociais e ecológicos. A gente vai falar mais desse conceito nos próximos episódios. De qualquer forma, a verdade é que fugir do comum é mais trabalhoso do que parece, seja na questão do conceito. Eu estou fazendo peças sem gênero, então assim, até nisso, né, esse cuidado de pensar numa peça. Pô, se for fazer uma calça, tem que tomar cuidado, porque independente de homem e mulher querer vestir a mesma peça, a gente sabe que até em biotipo é diferente. Você acaba chegando em muitos lugares para, de repente, não a piloto, mas de repente fazer a produção mesmo, a confecção toda, e tem muitos lugares que eles fazem a partir de um mínimo, justamente por conta desse fast fashion, que você vai chegar para produzir, pô, sei lá, quero fazer 30 peças, ou 50 peças alto, assim, estourando. Você fala, não, eu faço no mínimo 100. Então, você já vê que a partir disso você acaba se vendo em situações, principalmente no começo, que você ainda não tem muita experiência de ter mais contatos, de conhecer mais fornecedores, conhecer mais confecções e costureiras, etc. Você se sente preso num lugar ali de ficar, pô, não vou ter outro jeito, se eu não fizer isso, eu não vou ter para onde correr. A gente falou muito ao longo do episódio sobre como o fast fashion é adotado por grandes magazines. Mas não para aí. Em São Paulo, nas regiões do Bronze e do Bom Retiro, por exemplo, existem diversas confecções que adotam esse mesmo modelo. E ele acaba sendo tão comum que, quando alguém tenta fazer diferente, a coisa fica complicada. A saúde que a Thaís encontrou foi curiosa. Lembra que Clarissa, professora em negócios da moda, disse que não é mais comum que familiares ou vizinhos façam a roupa naquele modelo artesanal de confecção? Eu sou de São João da Boa Vista, que é uma cidade do interior que tem muito dessa coisa de interior, até quando eu estava crescendo, de ter costureira que fazia peça e etc. Então, assim, eu acabei indo atrás dessas costureiras, que acabam sendo até de confiança de pessoas ali da cidade, que me indicaram alguém. Então, eu tô com uma costureira hoje, que trabalha ela e mais uma outra costureira que é uma amiga dela, e elas estão fazendo algumas peças. Aí outra, eu consegui achar uma confecção que ela é específica de jeans, por exemplo. Aí eu tô fazendo uma coisa que eu resolvi fazer mais com o tricô. Então, daí já é outra pessoa. Então, eu tô segmentando, assim, realmente o que eu vou fazer, para fazer cada peça com um grupo de pessoas ou com um profissional, para eu ir fazendo assim aos poucos. E esses profissionais mesmo que me entregam as peças piloto. Então, eu entrego primeiro, eu pego uma quantidade de tecido para pilotagem, e aí eu entrego esse piloto para quem vai fazer o corte, ele faz com os moldes, entrega, eu aprovando ou não essa piloto, a gente começa com a produção. Aí que eu faço o pedido do tecido, de fato, para tudo ser confeccionado. Trabalhadores sendo mantidos ali trabalhando em jornadas exaustivas, em condições sanitárias, condições de vida, condições de vivência absolutamente intoleráveis, né? Condições que Um dos pontos mais bonitos do Chile, um momento de conscientização. Ao longo dos anos, uma área do deserto do Atacama se transformou numa espécie de lixão clandestino de roupas. São toneladas de peças todos os anos descartadas no mesmo ritmo em que saem de moda. Mas a vida de um trabalhador vale a roupa barata que usamos? Eu apoio o Ministério Público do Trabalho na erradicação do trabalho escravo. Não somos escravos da moda.
A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. No Brasil, mais de 4,5 milhões de toneladas de resíduos têxteis são descartados por ano, com impacto direto no meio ambiente. Anteriormente, que conta a história de um povo, mas também conta a história de uma pessoa. O vestuário carrega memória. A partir do vestuário você sente o cheiro, lembra a partir daquele bonequinho, da jaqueta, do vestido, da blusa, de um parente querido que não está mais vivo. Às vezes, a partir de uma roupa, você lembra de umas férias que você teve, lembra da sua infância. O que os olhos não veem é um projeto de TCC elaborado por alunos do 4º ano de jornalismo da Faculdade Casper Líbero e orientado pelo professor Renato Tavares. Eu sou André Albuquerque, apresentador e editor do episódio. E eu sou Isabela Placeres, apresentadora e roteirista. A Lara Sanches atuou como assistente de produção e narradora de trechos do podcast. A vinheta foi produzida por Samuel Yoshida e conta com as vozes de Ana Clara Carvalho, Camila Militino e Guilherme Basile. Para a captação de som, contamos com o apoio da equipe dos estúdios da Faculdade Casper Líbero, Bruna Morim, Alexandre Cavalcante, Natália Aparecida e Caio Vinícius Lima. Este episódio usou áudios de Intercept Brasil, CNN Brasil, Ministério Público do Trabalho e do filme O Diabo Veste Prada. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.